A Rua das Flores, no Porto, celebra 500 anos. A rua foi aberta em 1521, no final do reinado de Dom Manuel. As crescentes necessidades populacionais, mas acima de tudo o desenvolvimento económico, motivaram a abertura. Foi rua de mercadores, de ofícios e ourives. Hoje em dia está mais marcada pela presença da hotelaria e da restauração. São 500 anos de história de uma das ruas que motivou este Porto moderno que lhe damos a conhecer no Portugal em Direto. Portugal em Direto, que assim começou. Muito boa tarde. Já tem 500 anos de vida, é uma das ruas mais antigas do Porto. É exemplo da expansão demográfica e económica que a cidade vivia no século XVI. Depois de ter recebido o foral, Dom Manuel desenhou uma rua de raiz, uma atitude que chamou investidores. A nobreza apostou na construção de palacetes, a burguesia endinheirada nos negócios. Um dos mais proeminentes, a venda de ouro. Mas o tempo modificou muito a vida desta rua, que agora assinala 5 séculos de existência. É difícil de imaginar, mas toda esta área era terreno fértil com abundância de produtos hortícolas e flores. Pertencia ao Bispo do Porto, que resolveu ceder parte para a abertura de uma nova rua na cidade. O bispo era um grande devoto de Santa Catarina, o nome inicial é mesmo esse, Santa Catarina das Flores. Ainda hoje, aí um pouco por toda a rua, em alguns dos estabelecimentos, em alguns edifícios, vemos uma roda. Uma roda, parece uma roda de leme, mas é a roda de navalhas com que Santa Catarina foi martirizada. Portanto, é um dos símbolos de Santa Catarina. Portanto, eram edifícios que pertenciam ao bispo, que o bispo aforava, arrendava, mas ficavam lá com o seu símbolo, para lembrar que aquilo eram propriedades do bispo. Vivia-se o início do século XVI, 1521. O Porto afirmava-se no país, para trás ficava uma era medieval, o caminho agora era o modernismo. E Dom Manuel, o monarca da altura, ajuda nesses passos ao mandar abrir a agora Rua das Flores. Insere-se em alguma atenção que o rei vinha dando. Em 1517 ele tinha dado foral à cidade do Porto. Portanto, há aqui uma grande atenção do rei, reconhecendo toda esta dinâmica, todo este crescimento urbano, demográfico e, claro, económico que a cidade reconhecia. Por outro lado, a rua, e dentro deste espírito de modernidade, é na altura uma verdadeira pedrada no charco no urbanismo da cidade. Uma rua para a época muito retilínea, muito larga. É também aqui na rua que vai se desenvolver aquilo que vai ser durante séculos, antes do aparecimento do Hospital Santo António, o maior hospital da cidade, o Hospital Dom Lopo. E é também por toda esta importância que nós vemos aqui, desde muito cedo, também se instalarem algumas das maiores instituições da cidade, como é o caso da recém-criada, então, Misericórdia do Porto, que muito rapidamente vai instalar aqui a sua sede e construir, a partir de meados do século XVI, a sua igreja, que se torna também um dos elementos icónicos da rua. Hoje a ligação mantém-se com a exposição sobre os 500 anos da Rua das Flores no Museu e Igreja da Misericórdia do Porto. Enquanto na parte mais baixa da rua se localizavam fundamentalmente a aristocracia e por isso a maior concentração de casas brazonadas fica nesta parte da rua, na parte mais alta da rua, que ficava junto da chamada Ferraria de Cima, há muitos, já vinha desde a Idade Média, que se localizavam ali os artífices e os comerciantes em torno dos metais e muito particularmente da ourivesaria. O que é interessante é que existe aqui uma distribuição muito curiosa, porque as ourivesarias, e elas chegaram a ser, não é porta sim, porta não, era porta sim, as ourivesarias ficavam todas de um lado da rua, porque era aquele lado da rua que tinha uma melhor exposição solar, onde até horas tardias o sol entrava nas montras, fazendo, enfim, reluzir todo o ouro e toda a prata. Do outro lado da rua, mais sombrio, acabaram por se fixar em grande número, até hoje, as lojas ligadas aos têxteis, porque luz, sol entrar nas montras e a comer a cor dos têxteis é algo que, obviamente, os negociantes dos têxteis não querem. Inicialmente, quando eu vim para aqui, já existiam 23 ourivesarias.
Mas isto era uma rua que, entre esta rua e a Rua do Loureiro, existiam 40 e tal ourivesarias. Portanto, aqui era potencialmente uma rua chique, a Rua dos Ourives, não é? E chamada Rua do Ouro na época, não é? Isso foi-se perdendo um pouco? Sim, agora somos 6, 4 ainda das que se mantêm antigas, 3 muito antigas e o resto já são recentes. Atualmente somos 6 no total aqui na Rua das Flores. A Eduardo Carneiro tem 102 anos. Foi fundada por 2 irmãos e passando de geração em geração. Havia turismo, antigamente era um turismo com mais dinheiro. Tínhamos clientes muito fidelizados do Brasil, por exemplo, nós tínhamos uma carteira de clientes do Brasil, estou a falar aqui nesta loja, não é? Tínhamos um cliente do Brasil e havia muito dinheiro. Agora temos muito turismo, mas com menos dinheiro. Portanto, viram-se mais para a restauração, para as tapas, para as bebidas, e nós aqui precisamos realmente de artigo tradicional português. E é isso que nós nos baseamos um bocadinho para isso também. Consideram-se uma loja sobrevivente, quase? Sim, sem dúvida, sobrevivente mesmo. Com o mesmo espírito, Araújo e Sobrinho virou a página do tempo. Araújo Sobrinho está aqui desde 1829, tem ao longo destes quase 200 anos vindo a sofrer várias adaptações e transformações para conseguir lidar com a evolução natural da cidade, o que nos traz aqui hoje e nos faz com que hoje nós continuemos aqui, um bocadinho mais pequeninos, mas aqui estamos nós a continuar a representar uma família e um negócio que tem, eu acho que fazem parte da história da cidade do Porto. A loja, uma das mais antigas da rua, teve de escrever uma nova história adaptada aos novos tempos. Toda a evolução digital que fez com que as pessoas deixassem de escrever no papel, deixassem de desenhar no papel e passassem a usar os computadores, fez com que nós também perdêssemos uma parte do mercado e que fez-nos também repensar o negócio. E hoje, apesar de continuarmos a ter muito material ligado às fine arts, à papelaria, mas diversificamos um bocadinho os nossos produtos. Ser artista de rua é todos os dias ser um dia diferente, um dia novo, nunca dá para criar grandes expectativas ou grandes objetivos, porque eles falam por si. Há dias que são muito bons, há dias que não são tão bons, por exemplo, como no dia de hoje, em que já se nota que não há tantos turistas, a não ser mais ao fim de semana, mas é sempre uma boa expectativa fazer-se aquilo que se gosta, eu penso, e daí eu gosto de ser artista de rua e músico. Dá vida à Rua das Flores, inaugurada há 500 anos. E fico muito feliz por esta rua se manter ainda com o mesmo espírito e vida durante este tempo todo. Foi Portugal em direto e nesta primeira emissão do ano resta-me desejar-lhe, em nome de toda a equipa, um fantástico ano 2022. De preferência na nossa companhia. Nós estaremos aqui para lhe levar o melhor do nosso país. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.